Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que sim e convido a todos vocês para ouvirem esse vídeo que eu abordarei como eu estudaria direito ambiental para a prova de analista judiciário, a JJ, do MPU, Ministério Público da União. Beleza? Meu nome é Guilherme Ferreira, sou professor, dei aula de Direito Ambiental na graduação por muito tempo, aula de Direito Constitucional, Administrativo, dentre outras matérias. Se você nunca caiu nesse canal, primeira vez, muito prazer. Sou mestre em Direito, doutor em Direito, pela PUC, pela FMG, respectivamente. E depois de dar aula para graduação, estudar para conteúdo próprio, para um doutorado, eu me arrisquei no concurso de consultor legislativo da Câmara Federal. Lá é dividido por áreas, a área de conhecimento que eu tentei foi a de meio ambiente, tendo sido aprovado para aquele concurso. E para me preparar, fiz muitas questões, estudei bastante direito ambiental, era uma prova específica, cerca de 80% da pontuação referente era de direito ambiental, naquilo que era prova. Então, todas essas leis que estão no edital do MPU, eu passei por elas, tive que estudar bastante, obtive uma pontuação muito alta e eu gostaria de compartilhar um pouco disso com as pessoas. Beleza? Então, o canal tem esse objetivo de compartilhar direito ambiental com os concurseiros e por isso peço você para se inscrever para compartilhar com os amigos, caso entenda ser útil. Vamos tentar ser o mais objetivo aqui e eu vou passar 4 cenários. Um cenário em que a pessoa conhece um pouco de direito ambiental e terá muito tempo. Aqui conhece e terá pouco tempo. Aqui nunca viu direito ambiental e tem muito tempo. E aqui nunca viu direito ambiental e tem pouco tempo. Então, neste contexto, aqui, eu vou tentar fazer esse compartilhamento com vocês. Algumas pessoas até chegaram lá no meu Instagram, que é Guilherme Ferreira Prof, perguntou, você não vai ter material? E eu estou desenvolvendo material devagar, é um objetivo meu, mas como eu estou com o edital naquilo que é meu objetivo hoje é aberto, eu tenho um emprego no Tribunal Regional Federal da Sexta Região, sou assessor jurídico lá, infelizmente não dá para eu parar para fazer um material para os concurseiros sobre direito ambiental, mas está na minha lista. Então hoje estou tentando compartilhar rios com dicas e resolução de questões lá no Instagram e aqui no YouTube. Fiz uma excelente revisão para o TRF6, que é muito válido para quem vai fazer MPU também. São 2 horas, pauleira, muito conteúdo, e que se você parar para assistir aí, coloca um pouco mais acelerado, você também terá muito proveito. Recomendo depois do estudo, que você vai fazer uma revisão recapitulando assuntos que você já estudou. Tranquilo, pessoal? Então aí acaba que eu estou fazendo mentoria para 2, 3 alunos, acompanhando cronogramas, mandando para as pessoas, no sentido de organização de estudo e estratégia, principalmente para quem é mais iniciante, o intermediário, que está ali naquela área, mas se sente muito perdido muitas das vezes. Eu tenho também feito isso, mas são para pessoas mais próximas, então por enquanto é essa perspectiva daqueles que mandaram lá no Instagram, e eu fico muito feliz que algumas pessoas mandaram, inclusive perguntando como que eu estudaria para o Ministério Público da União. Então, dito isso, o que eu quero passar aqui para vocês? Ver o edital, ver o conteúdo programático, que foi o que eu fiz. E, a partir disso, tentar dar uma mapeada para saber incidências. Eu fiz isso também para você a partir do banco de dados do TEC Concurso. E aí, lá, eu utilizei filtros, tanto para FGV, Direito Ambiental, FGV Direito Ambiental nível superior, tirando a FGV e colocando qualquer banca, analistas judiciários, meio ambiente, direito ambiental. Então, eu consegui ter um panorama daquilo que mais cai. E isso você já vai anotar e isso você vai ter que ter em mente na sua cabeça. Eu vou ler aqui para poder até não trair minha própria anotação. Licenciamento ambiental, resíduos sólidos, questões florestas e unidades de conservação, recursos hídricos são os que mais caem. Nos filtros não aparece, mas cai também responsabilidade civil ambiental e também jurisprudência na área.
Então, esses dois, responsabilidade civil ambiental e jurisprudência, eles não estão em ordem de incidência, mas eu diria que eles são até mais importantes que os outros e mais fácil de você ter proveito, custo-benefício, de estudar e conseguir acertar questões. Inclusive, pessoal, por óbvio, isso é uma tentativa de mapear relevâncias, de você fazer apostas daquilo de que você tentar ser melhor para ter mais chance de acerto. Mas é claro, o avaliador pode cobrar algo que não está nesse conteúdo, que está no conteúdo programático, mas que não está nesse mapeamento de maior incidência. Então, se você puder cercar estudando tudo, é melhor, por óbvio. E ainda tem uma outra questão. Ao estudar direito ambiental, vocês também estudarão parte de conhecimentos gerais. Por quê? Porque a prova em seu conteúdo programático, ela coloca 45 questões de direito de matérias específicas, né? A gente não sabe quantas serão de direito ambiental, pode ser 4, 5, 6, acho que diferente disso não deve ser, é uma aposta também. Mas lá em conhecimentos gerais, tem a parte ali de sustentabilidade. Então ali, você estudando direito ambiental, você também terá a chance de aumentar o acerto. E lá naquela parte, eu recomendo você a entender o que é a política A3P, que é justamente, dentro da Administração Pública Federal, medidas de sustentabilidade e de gestão de recursos de maneira sustentável. Então, tenta também dar uma ideia ali. A Agenda 30, tenta entender, é um sistema internacional de compromisso até 2030, em que não é só uma medida pensada na perspectiva de recursos naturais, mas também de combate à pobreza, desigualdades, de acesso, de combate à exclusão da mulher. Então tenta também dar um contexto ali para você poder ganhar pontos em direito ambiental e em conhecimentos gerais. Então, tendo isso, dando essa mapeada, você já começa a entender, na hora de separar um material, a melhor forma, os melhores caminhos. Até porque é um edital muito grande, tem 11 matérias específicas e para você estudar tudo, às vezes não é viável. Separe aquilo que você já domina para você fazer revisões constantes e tente mergulhar naquilo que você não conhece, porque é muito mais fácil você sair de 0 para 70% do que naquilo que você já está 80% chegar ao 100%. Então é melhor um custo-benefício para você desenvolver. Inclusive, se você tem pouquíssimo tempo e já conhece direito ambiental, é melhor fazer suas revisões e partir para aquilo que você não sabe. De tudo isso, vamos de maneira bem prática. E você vai anotar isso aí no seu caderno, ou então voltar aqui e rever, ver a legenda, que é o seguinte. Você que já estudou direito ambiental para concurso e que você tem muito tempo para estudar. Ah, o que é muito tempo? É claro que isso é muito subjetivo, mas eu entendo que se você, durante esse período até a prova, que é em maio, no primeiro domingo de maio, se durante esse período você conseguir estudar 30 horas ou mais para direito ambiental, você está com uma quantidade de carga horária muito boa, muito boa. Você consegue ler aí alguns capítulos de PDFs, as legislações, fazer alguns exercícios, mas melhor ainda. Então essa pessoa, o que eu sugiro para essa pessoa? Mapear aquilo que ela nunca leu. Apesar dela já conhecer direito ambiental e ter muito tempo para leitura, mapear o que ela nunca leu de lei e ler essas leis. Ler com qualidade, grifando, beleza? Depois, se você já estudou direito ambiental, possivelmente você tem um resuminho ou grifos, eu prefiro estudar por grifos, então você vai lá, vai fazer o resumo, vai ler o resumo e revisar os grifos daquilo que você já sabe. Porque assim você deu um up de novo no seu conteúdo de direito ambiental. Tá tudo aqui fresco, pegou algum detalhe que ainda você não tinha visto no primeiro estudo, então você já deu uma preparadinha para a prova. Depois, eu sugiro que comece ciclos de questões, fazer questões de concursos anteriores. Num primeiro momento, eu farei um filtro pela banca, FGV. Tanto para ver o que costuma cair mais, para depois você voltar e fazer revisões, quanto para ver o estilo das questões. Inclusive, porque ao fazer questões de direito ambiental da FGV, você perceberá que eles gostam de contar casos, gosta de que misturar um tema com outro, gosta de que você proponha uma solução.
Então, quando você estiver lendo, estudando, pense, como que isso aqui seria um problema? Tente imaginar, contextualizar para conseguir compreender melhor e já fazer um paralelo, um treinamento para a prova de forma mental. Fazendo essas questões, você vai intercalar com jurisprudência. Todo mundo sabe, né? Existe um ótimo material que é o do Dizer o Direito, Buscador Dizer o Direito, tem um preço acessível. Ele não é só por ele que você adquire, claro, o conhecimento de jurisprudência, mas ele é muito bom porque dá para você filtrar. Tem os informativos. Dê uma busca no site do STJ e do STF de jurisprudência, porque existe ali, por exemplo, no STJ, as jurisprudências em tese. Então tem ali cadernos que sintetizam jurisprudência só sobre direito ambiental. Aquilo ali, você vai ver que quando você for lendo, repare, você já passou por leis, você já reviu o seu conhecimento de direito ambiental, você está fazendo algumas questões, e aí, no momento que você começa a estudar essa jurisprudência, você também começa a revisar conceitos. Então, você vai conseguir garantir questões que cobram a jurisprudência, cobram um posicionamento, uma interpretação de casos concretos, bem como revisando conceitos pelos quais você já passou. Então, você começa a alternar jurisprudência com questões. Então, quando você perceber, tanto na jurisprudência quanto nas questões, que algo ficou mal consolidado, você vai voltar, reler com atenção a lei que você acha que está fraco. Beleza? Pô, olha aqui, já fizemos muita coisa. Você ainda tem mais tempo. Pense, o que eu tô fraco? O que eu bato o olho na lei e penso, poxa, eu não lembro as coisas? Volta naquela lei e lê. Sobrando tempo, volte e reveja essas de maior incidência. A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 6.978, a Lei Complementar 140, que trata das competências ali, regulamentando a Constituição, um artigo que trata da competência comum em matéria ambiental, Resolução 1 e 237, CONAMA, tudo isso aqui, uma política pública relativo a poder de polícia ambiental, licenciamento, beleza? A lei do SNUC, 9.985, a lei de tratamento de política nacional de resíduos sólidos. Essa lei é um pouco maior, um pouco mais complexa, mas tem caído muito na FGV. Então fez tudo isso, sobrou ainda tempo, ou melhor, faltando ali, chegando na reta final, tente fazer só questões, ver os grifos mais importantes e, inclusive, a prova que eu fiz foi da FGV, lá na Câmara Federal, para a Câmara Federal. Lá tem 70 questões muito bem elaboradas que passam por todo o conteúdo. Vale a pena você utilizar aquilo como um simuladão de direito ambiental, até para mapear e ver o que você precisa voltar. Faça essa prova aí, depois que você tiver percorrido metade do período que você vai ter para estudar direito ambiental, 60%, 70%, aí você faz, que dá tempo de você voltar e rever alguma coisa. Beleza? E aí, você que conhece direito ambiental, mas vai ter pouco tempo, vai ter mais ou menos 15 horas de estudo, é algo parecido com esse, mas você vai ter que enxugar, você vai ter que ser mais eficiente. Comece revisando, comece vendo grifos e anotações que você já tem do conteúdo de direito ambiental. Aí, tal como os filtros, direito ambiental da FGV, que eu falei para outra pessoa fazer, aquela que tem mais tempo, você também fará, alternando também com jurisprudência. Feito isso, você pode fazer também, como eu disse, prova para consultor de meio ambiente lá da Câmara Federal, que é ótimo para você fazer uma revisão zona de direito ambiental. Você vai voltar, ver essas leis que eu acabei de citar no grau de incidência, passando também pela lei de recursos hídricos, tudo nessa ordem que eu falei, de maior incidência, e veja aquilo que você sente mais fraco e lê a lei. Então eu acho que aquele que tem menor tempo, ele vai preencher isso aqui e o tempo dele vai acabar. Mas aqui você já tem um substrato para acertar. Se for 6 questões, acertar 5 questões. Dependendo da sorte, você acerta 6. Porque fazendo questões você vai ver que repete muito. E vendo essas de maior incidência, você está muito próximo de dar a sorte de cair tudo. Não esqueçam de responsabilidade civil ambiental, beleza? Então agora vamos para um outro panorama, um outro cenário. Qual o cenário?
pessoa nunca estudou direito ambiental e agora vai ter essa oportunidade. E ela tem muito tempo, ela tem 30 horas. Então a primeira coisa que eu diria, você busque um PDF, algo mais concurseiro, resumido. Eu estudei pelo livro do Frederico Amado. Eu li de capa a capa, são mais de 1.100 páginas. É grande, mas eu acho muito boa a leitura. E você não vai lê-lo todo, por óbvio, mas você pode ler ali as partes que eu vou indicar. Ou escolher um material de concurseiro, aquele material daquele cursinho que é mais compacto. Não é para ler coisa grande, não é para ler PDF grande nesse momento. E o que você vai ler? Você vai ler a parte introdutória de direito ambiental. E por que você vai ler essa parte introdutória? Porque você vai perceber que o direito ambiental tem um propósito e vai orientar a sua leitura sobre o direito ambiental. Então você vai ler sobre princípios, a parte da natureza jurídica, do objeto do direito ambiental, a parte constitucional. Você vai dar uma lida, você consegue achar às vezes assim 50, 60 páginas, algo resumido, ver um vídeo no YouTube acelerado da parte introdutória. E vai entender, pelo amor de Deus, você vai entender que o direito ambiental serve para proteger o meio ambiente. Por que eu estou dizendo isso? Porque você vai ler e você vai ver que são mecanismos para isso. E quando você vê algo meio absurdo, assim, meio que não protege muito o direito, o meio ambiente, a natureza, os animais, flora e fauna, você vai falar, pô, isso aqui é muito excepcional, isso é muito estranho, então você vai marcar. Porque é isso que o cara vai querer te cobrar lá. O examinador vai cobrar isso. Ele vai cobrar a exceção, é o parágrafo 4º, que traz uma coisa mais surreal. O parágrafo 4º aqui, claro, por óbvio, é só um exemplo dizendo que, de acordo com a topologia da norma, os parágrafos que trazem especificações ou exceções, geralmente aqueles que estão mais afastados, trazem algo mais diferente relativo à norma do caput. Beleza? Então você vai fazer isso. Esse é o primeiro ponto. Depois você vai tentar ler todas as leis indicadas no edital. Porque você tem muito tempo, então você tem que ler lei, porque cai a letra de lei e jurisprudência. A doutrina serve para princípios e para entender, para conseguir te ajudar na compreensão. Doutrina cai pouco, beleza? Cai ali só no objeto e nos princípios. E mesmo assim os princípios estão nas normas hoje do direito ambiental, espalhadas, mas estão, então você também consegue captar quais são esses princípios. E depois você vai fazer intercalado jurisprudência e os exercícios. Da mesma forma, começa pelo filtro do FGV, zerou ele, passa para amplo, para aqueles que são de cargos de analista judiciário, direito ambiental e começa a fazer exercício, intercalando com jurisprudência. Jurisprudência serve para acertar e para revisar. Percebam isso metodologicamente. E quando, por óbvio, você fizer exercícios, que vale para todas as quatro situações, entenda onde você acertou e onde você errou. Se você deu uma chutadinha e acertou, não fique feliz não. Procure entender o que era que você era esperado. Por isso que eu utilizo, inclusive, a ferramenta do TEC, porque lá os professores comentam e ali te ajuda muito a esclarecer. Não ajudou? ChatGPT, Google, entenda por que você acertou ou por que você errou. Recomendo, faça aquela prova lá na Câmara Federal, ali é FGV, você vai conseguir ver uma tendência, cobrança de jurisprudência, cobrança de responsabilidade civil ambiental, recursos hídricos, política de resíduos sólidos. Beleza? Aí agora é o cenário mais desafiador. Qual que é o cenário? Você tem poucas horas, cerca de 15 horas, você nunca viu direito ambiental. Leia um PDFzinho de resumo sobre a parte introdutória também. Isso vai te ajudar. Você vai ler as leis relativas àquilo que tem maior incidência, que eu falei. Você não vai ler todas, você não vai conseguir ler todas se você tem pouco tempo. E eu vou repetir quais são essas leis de maior incidência. As leis relativas ao licenciamento, e aí você também coloca as resoluções do CONAMA. Vou até citar para você, Lei 6.978, Lei Complementar 140, Resolução 1, Resolução 237. Que você, você vai acertar uma questão com isso, com certeza. Duas, possivelmente também. Lei de Resíduos Sólidos, 12.305. A Lei de Resíduos Sólidos ela é um pouco mais difícil, um pouco maior, mas a incidência é grande, tem que ler. Aquilo que é relativo a florestas e unidades de conservação. Lei 9.985, Lei 11.284, Lei 11.428 e o Código Florestal, Lei 12.651. O Código Florestal é muito grande e tem uma complexidade grande também. Eu não falei aqui também a Lei da Mata Atlântica.
Então, é um conjunto muito grande aqui. Aqui, talvez valha a pena você fazer filtros só sobre essa temática, fazer muito, anotar do lado, num papelzinho, quais foram os artigos cobrados na questão e talvez ler só os artigos muito cobrados. O início ali que conceitua, quando fala de APP, quando fala de reserva legal, as classificações das unidades de conservação, porque é muita lei. Então, talvez você não vai ter este tempo. E se for para sacrificar, eu prefiro que você sacrifique o Código Florestal, desde que você faça questões sobre ele. Beleza? E, continuando, recursos hídricos. Você vai ler essas leis que têm maior incidência e possivelmente o seu tempo vai esgotar. Vai estar esgotando quando você acabar de ler essas leis. Você vai tentar fazer uma leitura de síntese de jurisprudência, de tese, busca um arquivo, vê a minha revisão aí que eu mencionei, tenta buscar algo que seja mais compacto, não lê as razões do voto, é tentar decorar as teses da jurisprudência, porque você não vai conseguir ler as razões do voto. E nas 2 últimas semanas, você vai separar aí umas 4 horas pelo menos, vamos dizer que você dedicou 15 horas até então para direito ambiental, umas 4 horas fazendo exercício. Não acertou, vê rapidamente onde você errou, porque você errou e continua. Não tente aprofundar. Seja esperto. O tempo é limitado e seu objetivo é acertar mais questões do que você acertaria se você não fizesse isso daqui. Beleza? Aqui eu te dei um cenário geral. E eu acho que é válido para muitas pessoas. Eu acho que isso aqui pode ser seguido. É uma aposta, mas que se você está perdido, isso aqui vai te ajudar bastante. Se você tem alguma dúvida, mande aqui no YouTube, mande lá no Instagram, @GuilhermeFerreiraProf. Siga, compartilha. Se você gostou de tudo que eu disse, dê um joinha. No futuro, eu vou produzir conteúdos voltados para você, concurseiro, sobre direito ambiental, tentar simplificar, tentar ajudar com que você entenda mais a legislação. Nunca vai dispensar a leitura de lei seca, mas que você consiga fazer essa fluidez no conteúdo para, na hora da prova, arrebentar. Eu espero, francamente, do coração, que você mande bem. Reforço, tem aqui no canal uma revisão de 2 horas que eu fiz com foco no edital do TRF6, mas que muita coisa coincide com o MPU. Vale a pena também, às vezes você está lavando vasilha aí na sua casa, você está varrendo, coloca o fone e vai ouvindo. Isso aí ó, é a eficiência do tempo e potencializar os estudos. Estou à disposição. Um grande abraço aqui do professor Guilherme e boas provas, bons estudos e nos falamos e vemos em breve. Um grande abraço. Tchau, tchau.